Olá pessoal, a gente vai começar agora o nosso capítulo da sétima avaliação, no caso agora o capítulo 10, que a gente vai falar sobre equações, aí na página 100. Bom, equação é uma expressão algébrica que contém uma igualdade envolvendo uma ou mais incógnitas. Por exemplo, eu tenho aí esse exemplo de uma equação, ó, 2x mais y igual a 5, porque é uma expressão que tem essa igualdade, né? No caso, eu tenho essa incógnita x e incógnita y. A mais b mais c igual a 10. W elevado a 2 mais z elevado a 2 igual a 1. Todas essas são exemplos de equações. Só que agora a gente vai ver o que são equações do primeiro grau com uma incógnita. Então vamos lá. A equação do primeiro grau com uma incógnita x é toda sentença matemática que pode ser escrita na forma ax mais b igual a 0. Em que A e B são constantes e A tem que ser diferente de zero. Aí chamamos de primeiro grau quando a incógnita, neste caso x, está elevada ao expoente 1, que não se costuma escrever, ou seja, geralmente não aparece essa potência 1 em cima do x, ó, certo? Mas está subentendido que eu tenho aqui x elevado a 1, por isso que é uma equação do primeiro grau. Por exemplo, eu tenho aí, ó, 2x menos 8 igual a 0. Então, é uma equação no primeiro grau, em que eu tenho somente uma incógnita x. Aí, para me resolver, eu vou fazer, ó, 2x igual a 8, né? Aí, fazendo essa divisão, x é igual a 8 sobre 2, que no caso eu tenho que o x é igual a 4. Então, x é igual a 4 é a minha solução dessa minha equação no primeiro grau. No caso desse exemplo, ó, 3y mais 5y é igual a 24. Observe que eu tenho somente uma incógnita y, apesar dela aparecer tanto aqui como aqui, ó, mas é somente incógnita y. Então, como é que eu faço? Ó? Eu vou somar 3y mais 5y, né, que no caso fica 8y igual a 24. Aí, fazendo essa divisão, y é igual a 24 sobre 8, que o y é igual a 3. Então, y é igual a 3 é a minha solução dessa equação aqui. Nesse exemplo aqui, o que é que eu tenho? 2x mais 3y é igual a 5. Mas observe agora que eu tenho essa incógnita x e essa incógnita y. Então, ela não vai ser a equação do primeiro grau com a incógnita, né? Então, nesse caso, ela não serve. Nesse outro caso, o que é que eu tenho? 3a mais 6 igual a menos 12. Então, observe que eu tenho somente a incógnita a. Então, para mim resolver, o que é que eu vou fazer? Os que tiverem incógnita, eu jogo para o lado esquerdo. Os que tiverem somente um número, eu jogo para o lado direito. 3a menos a, não é? É igual ao menos 12, aí passando o 6 para lá, fica menos 6. Então, 3a menos a fica 2a. Aí, menos 12 menos 6 fica menos 18. Aí, agora, fazendo a divisão, ó, a é igual a menos 18 sobre 2, que no caso, a é igual a menos 9. Vamos ver agora o que são equações de primeiro grau com duas incógnitas. É o seguinte, a equação de primeiro grau com duas incógnitas x e y é toda sentença matemática que pode ser escrita na forma ax mais by igual a c, em que a, b e c são constantes, com o a diferente de zero e o b diferente de zero. Chamamos de primeiro grau quando as incógnitas, neste caso x e y, estão elevadas ao expoente 1. Então, da mesma forma da equação anterior, está subentendido que aqui eu tenho x elevado a 1 e aqui eu tenho y elevado a 1. Aí, por isso que são equações de primeiro grau. Por exemplo, se x é igual a 2, enquanto o valor de y na equação 3x mais y é igual a 12. Então, o que é que eu quero? Eu quero descobrir o valor desse y, já sabendo que esse x aqui, ó, ele vale 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir esse x aqui e colocar um 2. Então, vai ficar, ó, 3 multiplicado por 2, né? Mais y igual a 12. Aí, no caso, vai ficar 6 mais y igual a 12. Passando 6 para o outro lado, fica y igual a 12 menos 6, que no caso, eu tenho que o y é igual a 6. Ou seja, nessa minha equação do primeiro grau aqui, quando o x for 2, quer dizer que o y vale 6. Nesse outro exemplo, se b é igual a menos 3, enquanto o valor de a na equação 2a menos 4b é igual a 6. Então,
quando esse B aqui valer menos 3, quanto é que vale o valor desse A? Então a gente vai descobrir agora. Ó. Vai ficar 2A menos 4 multiplicado pelo menos 3. Eu coloquei o parêntese porque aqui é um sinal negativo, né? Aí tem uma multiplicação com o número negativo. Aí vai ficar 2A, aí menos com menos a gente sabe que fica mais. Aí 4 vezes 3 dá 12. Então 2A mais 12 é igual a 6. Passando 12 para o outro lado, fica 2A é igual a 6 menos 12. Aí 2A é igual a menos 6, né? Então A vai ser menos 6 sobre 2, que no caso o A vai ficar menos 3. Então quando o B for menos 3 nessa equação aqui, quer dizer que esse A ele tem que valer menos 3. Verifique agora se o par ordenado 2 e 3, ó, esse 2 equivale ao valor do x e esse 3 equivale ao valor do y. Então é para verificar se esse par ordenado é a solução dessa equação 2x mais 5y igual a 19. Então onde tiver o x, eu vou colocar o 2. E onde tiver esse y, eu vou colocar o 3. Então vamos lá, vai ficar 2 multiplicado pelo 2, mais 5 multiplicado pelo valor do y, que é 3, que é igual a 19. Então vamos ver se essa igualdade é verdadeira. Então vai ficar o quê? 4 mais 15 é igual a 19, concluindo que 19 é igual a 19. Então quer dizer que está correto. Ó. Quer dizer que esse par ordenado é sim solução dessa equação aqui. Ó. Nesse outro exemplo, ó, verifique agora se esse par menos 1 e 2 é a solução da equação 3x menos 4y igual a 5. Então vamos lá fazer a mesma coisa. Ó. No lugar do x eu vou colocar o menos 1 e no lugar do y eu vou colocar o 2. Aí fica 3 multiplicado por menos 1, que no caso dá menos 3, né? Menos 4 multiplicado por 2 vai ficar menos 8. Aí subtraindo aí, ó, menos 3 menos 8 vai dar menos 11. Então eu estou vendo que menos 11 é igual a 5, só que é falso, né? Então quer dizer o quê? Que esse par ordenado aqui, ó, ele não serve para essa equação do primeiro grau com duas incógnitas. Tá certo, pessoal?